Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero falar na segunda consequência do sal ser insípido, é a maldição. E a primeira, nós vamos nos reportar as palavras de Jesus no Sermão do Monte, no capítulo 5 de Mateus, quando ele diz: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Se o sal vier a se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Não dá. Para nada mais presta senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. O crente que é mal orientado, mal discipulado, depois se torna um mau crente, carnal, morno espiritualmente, não resta outra coisa para o Senhor fazer, senão vomitá-lo da boca do Senhor, vai ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Eu nunca vou me esquecer daquela experiência quando eu era jovem ainda. Me levaram à região dos lagos ali, a região de Cabo Frio, Iguaba. Havia na região muitos moinhos de vento e salinas. A água ali já é naturalmente muito salgada. Os moinhos de vento tocavam bombas que puxavam a água do mar e jogavam naqueles espaços grandes ali para ficar tomando sol e evaporando a água, e o sal ficava no fundo, o resíduo. Depois, quando secava, eles vinham com um rodo especial e puxavam e juntavam, e faziam aquela montanha de sal branquinho. Era muito bonito aquilo. Mas em determinado lugar eu passei e vi uma quantidade de sal assim amarelado. Eu percebi que era diferente e eles foram me explicar que por um determinado processo de separação, eles separavam aquele sal que não era o próprio cloreto de sódio, era um outro sal, e ele só servia como cimento. Ele era jogado fora assim, socava, virava uma pedra, um cimento, só para isso que ele servia. Ele não servia para salgar, era para pavimentar ali os caminhos, e ficava duro, igual cimento mesmo. Eu entendi. O sal insípido, o sal que não é o sal verdadeiro, ele é lançado fora. Ele serve sim, e é muito bom, serve como cimento para cimentar ali o caminho. E aquelas salinas ali já acabaram. Hoje está tudo urbanizado, muita gente morando por ali, mas a lição ficou para mim. O crente que não aprende a obedecer acaba sendo um crente rebelde, trabalhoso, vive em pecado, é morno espiritualmente, contamina os outros crentes. Isso é um estorvo na igreja. Deus faz alguma coisa acontecer, ele arranja um namoro, desfaz casamento, arranja uma bobagem na vida para fazer e não consegue ficar no meio dos santos de Deus. O Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. O ímpio não conseguirá permanecer na congregação dos justos. O crente morno vai acabar sendo lançado fora, ele não vai conseguir ficar na igreja. É triste, o sal insípido. Essa é a primeira consequência. O crente que não é fiel e obediente vai acabar sendo afastado da igreja, ele não vai conseguir permanecer. Essa é a primeira consequência. O sal é lançado fora. Mas eu quero falar da segunda consequência do crente ser assim: carnal, rebelde, sal insípido. Crente que nunca evangeliza ninguém, não dá bom testemunho, não fala de Jesus, muito menos discipula alguém. Um crente assim só serve para ser lançado fora.
mas tem uma outra consequência. E aí eu quero lembrar, lá em Jeremias, no capítulo 43, quando o restinho do povo de Judá que tinha sobrado das destruições, todas as cidades de Judá foram destruídas, depois a capital Jerusalém e o templo também. Tudo foi destruído e sobrou um pouquinho que também se rebelou e por fim eles resolveram ir para o Egito e levaram o profeta Jeremias. No capítulo 42 de Jeremias, eles perguntam: Jeremias, profeta, consulta a Deus por nós, porque nós queremos obedecer a Deus. O que Deus falar, nós vamos obedecer. Deus levou 10 dias para responder. Quando respondeu, disse: não vão para o Egito. Fiquem aqui nessa terra que eu vou ser propício para vocês. Eles reagiram: Jeremias, isso é mentira, não é palavra de Deus, coisa nenhuma, é o Baruque que está incitando você aí contra nós para a gente não ir para o Egito. Mas nós já tomamos a decisão, nós vamos para o Egito. Bem, eu quero falar sobre isso. Eles já estavam como sal insípido e o Senhor já tinha dito: todos que forem para o Egito vão ser destruídos e morrerão lá no Egito. Mas tem uma outra consequência. A partir do versículo 8, o Senhor diz: pois é, o meu servo Jeremias, diga o seguinte: por causa da rebeldia desse povo, ter ido ao Egito e o Egito os receber, eu vou determinar que o Nabucodonosor, o império da Babilônia, venha e tome o Egito, destrua o Egito, vai ferir a terra do Egito para a morte, lançará fogo às casas dos deuses do Egito, queimará esses templos e levará os ídolos cativos e, por fim, despiolhará a terra do Egito e depois sairá dali em paz, o Nabucodonosor da Babilônia. Ou seja, a segunda consequência é que o crente insípido como sal vai trazer maldição para o ambiente onde ele está. Aquele povo rebelde de Judá que foi para o Egito trouxe maldição sobre o Egito. Inicialmente Deus não amaldiçoaria o Egito daquela forma, mas ao abrigar os rebeldes do povo de Deus, o Egito entrou no caminho da maldição. Essa mesma maldição veio sobre Sodoma e Gomorra, por causa do crente insípido chamado Ló. O Ló preferiu ficar perto de Sodoma e Gomorra, inicialmente se acampou fora da cidade, depois já estava dentro da cidade, e ele não conseguiu dar testemunho nenhum, e não havia um justo sequer naquela cidade. E ele próprio seria destruído não fosse a intercessão de Abraão. Por causa de Abraão, Deus tirou o Ló de Sodoma e Gomorra para destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. É mais um exemplo. O Ló, como sal insípido, foi maldição para a terra de Sodoma e Gomorra. Meu irmão, você está sendo maldição para o seu bairro? Você não dando testemunho, não orando pelo seu bairro, o seu bairro está conflagrado, muita prostituição, drogas, baile funk, muito assalto no seu bairro, você está sendo maldição para o seu bairro. Há igrejas que são maldição para o seu bairro, porque elas não buscam obedecer a Deus e orar e interceder pelo bairro. Eles estão ali fazendo um ninhozinho de interesseiros em buscar a bênção de Deus só para eles. Eles não estão salgando o bairro, não estão orando pela cidade, não estão iluminando a sua volta. Eles são igreja rebelde contra Deus, sal insípido, estão trazendo maldição sobre o seu bairro. Você entende isso? Eu vou recordar para encerrar. Primeira maldição: o sal insípido vai se perder, não vai ser salvo. O crente de qualquer jeito, crente carnal, mundanizado, crente de qualquer jeito, não vai ser salvo. Ele vai se perder, ser lançado fora. É a primeira
consequência do sal ser insípido. Mas a segunda consequência é que ele vai atrair maldição sobre todo o bairro, toda a cidade à sua volta. Meu irmão, pense bem nisso. O Senhor nos chama para sermos um povo sacerdotal em favor da cidade, do país, do bairro onde nós estamos, da empresa onde você trabalha, sacerdotes ali para testemunhar do Senhor como luz e sal. Se não está sendo assim, vai atrair a maldição de Deus sobre aquele local, a empresa, a cidade, o seu bairro, e vai também ser lançado fora. Você quer ser um sal insípido? Ou você está sendo um cristão fervoroso, iluminando, salgando o ambiente à sua volta? Pense nisto.